através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Eu sei que a incredulidade já tomou a vida da maioria das pessoas do mundo e também dentro da igreja. Fico a pensar nas palavras de Jesus Cristo: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E isto
é o que garantiu a minha fé e a certeza absoluta de que se esta realidade que está escrita é para valer, eu prefiro crer nela do que duvidar. Ter a certeza de que ela não vai passar, para mim, é ter a certeza de que eu não posso errar. Mas Jesus disse também: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas disse também sem medo: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Evidentemente que não. Ele não vai achar. Porque se até os escolhidos serão enganados, e se ele não abreviar aqueles dias e uma carne se salva, o que significa que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E esses dias pensando, eu disse: o que é estar longe? É estar longe da verdade, da sua justiça, da sua fidelidade, longe da sua lealdade, longe da sua luz, longe da vida eterna, longe da salvação, longe do amor, da piedade, da fraternidade, longe da caridade, longe do seu perdão. Mas Senhor, se estão tão longe assim, na verdade onde eles estão? Longe da minha luz. Então estão nas trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos e não sabem para onde vão. E eu entrei em pânico ao ouvir isso, porque está escrito: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Está escrito, João 12, 35 e 36, é muito importante o que está escrito ali. Se uma pessoa não crê na luz, não está na luz, ela está nas trevas, no poder de quem? No poder do dragão, da antiga serpente chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E eu volto a me lembrar quando Jesus disse a Paulo que estava colocando ele por ministro, tanto das coisas que tem visto, como daquela pelas quais se aparecerei ainda, livrando-te deste povo a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus a Paulo. E ele disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à revelação. Então, volto-me à minha meditação e fico a perguntar: nem todos que são de Israel são israelitas? Significa, não são da fé. Nem por serem descendência são filhos de Abraão, não são filhos, porque não são da fé. Realmente a fé não é de todos. A fé é para poucas pessoas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse povo tem cara de que vive, mas na realidade estão mortos. E por que estão mortos? Porque foram chamados, mas se recusaram a ser escolhidos. E por que se recusaram a ser escolhidos? Porque não quiseram agradar a Deus. Por que não quiseram agradar a Deus, pastor? Porque sem fé é impossível agradá-lo. E é necessário que aquele que tem fé se achegue ao seu Deus para confessá-lo. Confessar os seus benefícios, sua graça, seu amor, sua bondade e principalmente a sua misericórdia. E uma das coisas que eu mais pregava na igreja no princípio era sobre confissão. E eu falava muito sobre Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões, as suas iniquidades, os seus pecados. O que encobre as suas perversidades. O que encobre as suas falsidades, fingimento, dissimulação. O que encobre os seus segredos nunca prosperará. E por que nunca prosperará? Porque o tal está obedecendo a serpente. Está obedecendo o dragão, o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E Deus não pode dar prosperidade àqueles que não têm fé.
Aqueles que não acreditam nele, mas acreditam na serpente. Deus não pode dar prosperidade espiritual àquele que o honra com os lábios, mas o coração está lá na serpente. Deus não pode dar prosperidade àquele, meus amigos, que realmente foi chamado, mas não faz questão de ser escolhido. Porque está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, no discernimento. Nunca prosperará na inteligência espiritual. Isto é, nunca crescerá, nunca evoluirá, nunca progredirá, nunca multiplicará, nunca crescerá, nunca excederá no conhecimento do Filho de Deus. Esse nunca vai transcender na fé, porque ele não tem. Sendo assim, a desgraça continua. É um povo rico que diz muitas vezes para si mesmo: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E na verdade não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o que me faz compreender? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessam, as suas transgressões, suas maldades, perversidades, suas deslealdades, infidelidades, suas traições, suas mentiras e falsidades, os que as confessa e deixa, esse alcançará a misericórdia. E alcança a misericórdia porque Deus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Por isso, eu chamo você a refletir. Quando se encobre as suas transgressões, não prospera, não encontra misericórdia e se renuncia o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, para ficar com a serpente, guardando os segredos das suas transgressões. Então, uma grandeza muito grande, e eu quero chamar a sua atenção e deixar claro para você que não há segredo que não haja de ser revelado. Antes de você ouvir essa pregação, quero deixar claro: não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Vai ser revelado. Paulo disse que os segredos dos homens, o segredo do coração dos homens, seriam revelados. Lá em Romanos 2, fala desta realidade. Eu chamo a sua atenção para isso. Diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Quer dizer, há uma lei espiritual dentro do homem que sabe o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Porque era essa realidade que o homem vivia, sem a lei, os quais mostraram e mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então o homem tem uma balança espiritual na sua consciência. Ele tem consciência, e desde muito cedo, que o que está fazendo é justo ou injusto, é certo ou errado, é verdadeiro ou falso. E essa consciência estará diante dele, acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Evangelho que era de Paulo e evangelho que é meu também nesses últimos dias. Será simplesmente impossível negar diante de Deus os seus feitos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada diante de Deus. E
por que vai estar fechado? Porque ainda tem os livros da morte, com tudo anotado, para que seja tudo revelado. Então, a pregação vem, nós estamos diante de Deus e cremos na sua onisciência, na sua onipotência, cremos na sua onipresença. Portanto, meus irmãos, nada julguemos antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, os segredos ocultos das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Qual corações? Aqueles em que a serpente os convenceu, arrancando o Espírito Santo da vida deles, pois o papel do Espírito Santo é convencê-lo dos seus pecados, da justiça para a humilhação, para a justificação, e convencê-lo do juízo da condenação da lei para o juízo de absolvição pela graça. E como os tais não houve mais o Espírito Santo, mas a serpente, então Deus manifestará as coisas ocultas das trevas, trazendo à luz, e mostrará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor, para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno. Que você possa meditar no que você vai ouvir. Se for humilde, receba-o. Se for soberbo, receba também. Porque ainda que seja soberbo e me condene, não vai fazer diferença. Os segredos do teu coração serão revelados de qualquer maneira. E sua consciência mesmo não poderá negar a verdade que Deus vai colocar para fora, no juízo daquele grande dia. Em nome de Jesus. Segundo a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que me tem concedido o espírito de sabedoria e de revelação, eu vou transmitir a vocês o que eu acabei de receber nesse momento. Mas eu vejo que a riqueza de Deus em sua glória e majestade é muito grande, porque nós recebemos direto do trono da graça. A palavra fala que a graça de Deus se é manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às impiedades e às concupiscências, os desejos mundanos, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Então, hoje eu estou ensinando os irmãos a viver piamente e de modo sóbrio, que é equilibrado, com domínio do seu pensar, sentir, agir e falar, né? E de modo justo. Isto é, o modo justo é a humilhação. O justo é aquele que a si mesmo se difama. Então, quando o justo se difama, ele se humilha. Da sua humilhação é tirado o seu julgamento, é tirado a sua condenação. É um processo que a gente vai assimilando e aprendendo. Para isso nós temos a graça de Deus. A graça de Deus ela é operada pelo Espírito Santo. Como eu já preguei muitas e muitas vezes, a graça de Deus se divide em dois tempos, em duas modalidades. A graça objetiva, que é a graça do tempo e fora do tempo, operada pela morte de Jesus naquela cruz, onde Jesus foi oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por cada um de nós pecadores, desde 2000 anos lá atrás e até quando ele voltar. Essa é em tempo e fora de tempo, essa graça objetiva. E nós temos a graça subjetiva, que é operada pelo Espírito Santo no nosso tempo, para que, tratados nesse tempo, possamos entrar num outro tempo, que é o tempo da eternidade. Então, se o Espírito, no nosso tempo presente, não conseguir nos convencer dessa graça subjetiva, nós não entramos no outro tempo, que é a eternidade. Então, a graça subjetiva operada pelo Espírito Santo, ele vem para nos convencer que nós somos pecadores. Nos convence do pecado, ele nos convence da iniquidade, nos convence das transgressões, ele nos convence
dos escândalos, das nossas impiedades, perversidades. Ele nos convence que nós somos soberbos, altivos. Ele nos convence com toda aquela mansidão de misericórdia e compaixão. Ele nos convence que nós somos invejosos, fracassados, envergonhados. Ele nos convence, esse é o papel do Espírito Santo. Ao nos convencer do pecado, automaticamente ele nos convence da justiça, que é um outro processo. Qual é a justiça? Ele nos convence que nós precisamos confessar. Então, para confessar, nós temos que nos humilhar. Porque a confissão é uma humilhação. Segundo a serpente, como é que você vai se humilhar? Você vai se expor ao ridículo. O que é que vão pensar de você? O que é que vão falar de você? Então a impressão que dá é que a serpente tem mais poder do que o Espírito Santo. O Espírito Santo até torna o homem consciente do seu erro, do seu pecado, da sua iniquidade, mas muitas vezes não consegue convencê-lo de se humilhar. Porque a serpente fala: que é isso? Você vai se humilhar para quê? Você vai se desmoralizar, não é assim? O que é que vão pensar de você? Não faz isso não. Você tem que zelar de você. Que vão achincalhar você, vão desdenhar você, vão zombar você, vão escarnecer você. Não entra nessa do Espírito Santo, não. O Espírito Santo quer te humilhar. E o cara acredita que Deus quer humilhar o cara. Não é. Deus quer, na humilhação, tirar o cara da condenação. Condenação essa imposta pela serpente, que tem a semente da maldição. Da maldição, da condenação, do inferno, no lago de fogo, em cujo sacrifício da cruz foi oferecido para nos arrancar de lá. Então o Espírito Santo está aí exatamente para nos convencer de nos humilharmos, entendeu? E apresentar as nossas culpas, para que na nossa humilhação seja tirado o julgamento da lei. O julgamento do dragão, da própria serpente, Satanás, que engana todo mundo. Porque a sentença está dada. Ora, tudo que a lei o diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechado diante de Deus. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Ora, nós sabemos que pela lei ninguém será justificado. Que pela lei veio o conhecimento do pecado, e onde todo mundo vai estar calado diante de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não conseguiu convencer o sujeito de falar, de se expor, de confessar, mas a serpente convenceu ele a não confessar. Não confessa, você vai ficar exposto, você vai ser humilhado, escarnecido, pisado. Fica calado, aguenta firme. E o sujeito fica dentro da igreja na astúcia da serpente, na falsificação da palavra de Deus. E o Espírito Santo trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, para levar o cara à humilhação. E a serpente diz: não se humilha, não se abate, não se entrega, não confessa, não conta, não diz, não fala isso. Você vai ficar exposto, desmoralizado. O que é que vão pensar de você? Aí o cara não confessa. Significa não confessa. Ele fica guardado debaixo da sentença da condenação da lei, do ministério da morte, desprezando os benefícios da graça, da misericórdia, da compaixão, da piedade, da bondade, da benignidade de Deus, porque ele não quer expor o velho homem com seus feitos e sua natureza maligna, satânica, diabólica, se enchendo de vergonha, preferindo andar com a astúcia da serpente, falsificando a palavra de Deus, para não se recomendar à consciência de todo homem, como na presença de Deus, pela manifestação da verdade dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, da sua maldade, da sua vergonha, da sua derrota, do seu fracasso, porque a serpente intimida ele. Sendo assim, o Espírito Santo não consegue convencê-lo do juízo. Qual juízo? O juízo dos anjos. O juízo da desgraça, da maldição, da ruína, da miséria, do ministério da morte, do ministério da condenação. O Espírito Santo não consegue convencê-lo que ele precisa ser justificado pelo sangue de Jesus, o sacrifício vivo, oferecido a Deus, santo e agradável,
que pagou o alto preço para nos tirar da morte, da condenação, da maldição da lei. Então, um papel tremendo do Espírito Santo, levar o homem à salvação, tirar o homem da condenação para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Ora, sendo assim, a glória de Deus ficou oculta, porque o pecador, ele está desprezando o ministério da reconciliação. Então, ao desprezar o ministério da reconciliação, o cidadão está indo para o inferno e não está vendo. Olha que coisa tremenda. Eu me recordo que aqui em 2 Coríntios capítulo 5, eu gosto muito de pregar esse texto, né? E me chama muita atenção. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, a vida velha, o tempo velho, né? Nós saímos dos poderes das trevas, do poder de Satanás, do ministério da morte. Nós saímos do ministério da condenação, da maldição da lei, né? Tudo se fez novo. Ora, tudo se faz novo para aquele que se renova a cada dia, de glória em glória, em novidade de vida, desfazendo-se do velho homem, aniquilando o velho homem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, ele tem validade por todo o tempo que o Espírito Santo consegue nos convencer do pecado, da humilhação e do juízo, da condenação e da salvação. Vamos lá, do pecado que está dentro de nós e a serpente não quer que a gente ponha para fora. Da humilhação que a serpente diz, que é isso, você vai ficar desmoralizado, se humilhando, fica calado. E da condenação, porque o cara está condenado, guardado em 7 chaves os seus segredos de pecados, iniquidades e transgressões, e ele despreza o juízo da caridade, da piedade, da reconciliação, e fica com o juízo da condenação e da morte da serpente. Que negócio violento, não é? Então veja, coisa tremenda. O sujeito tem a seu favor toda a glória de Deus, mas a serpente convence ele a desistir da bondade de Deus. Veja, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que a serpente faz? Deus já deu ao homem a misericórdia, a compaixão, a piedade, a bondade, a caridade, o ministério da reconciliação, através da confissão de fé. Então, eu tenho fé em Deus, o Espírito Santo me convence, eu confesso meu pecado, sou justificado pela fé. O Espírito Santo me convence da justiça, eu confesso, me humilho, sou justificado pela fé. O humilhado é exaltado. Olha a coisa. O Espírito Santo me convence do juízo, eu saio da condenação para a absolvição, juízo da caridade de Deus, reconciliação, meus pecados estão todos perdoados. Mas a serpente endurece o coração do homem para ele esconder o pecado e diz, não se humilha, não confessa, não fala, você vai passar vergonha, o que vão falar de você, que você é carnal, que você é isso, que você é aquilo, que você é covarde, que você é isso, que você é aquilo, que você é mentiroso, que você é falso, que você é invejoso, que você passa por isso, por aquilo. Não confessa não, guarda aí com você a tua condenação, guarda com você a tua desgraça, a tua ruína, porque você vai para o inferno comigo. Você vai nadar comigo nas brasas do lago de fogo. É isso que a serpente está fazendo. E o camarada passa a amar a sua própria honra, que ele não tem, passa a amar a sua moral, que ele não tem, e passa a amar a condenação do inferno, desprezando a absolvição em Cristo pelo ministério da reconciliação. Isso é uma bomba, não é? Lá em Romanos capítulo 5, que eu gosto muito de pregar também, eu já preguei tudo quanto é jeito isso aqui, e eu fico impactado.
No capítulo 5, Paulo fala assim, né? Ele diz assim, eu gosto de pregar demais, rapaz. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, olha só, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por toda a face da terra, a todos os homens, a sua glória de perdão é derramada. Morreu, inclusive, pelos ímpios, quanto mais os que já estão dentro da igreja. Olha só. Por quê? Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Não é? Alguém morrerá por um justo. Então, você conhece algum justo? Não, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Todos. Está lá em Romanos 3, você lê isso a partir do verso 10. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Eu acho bem difícil, porque o camarada que está vivo não quer dar a vida pelo outro, ainda que ele seja bom. Quanto mais um ímpio pecador. Ninguém quer dar a vida por um justo. Eu vou morrer por aquele. É o seguinte, eu vou morrer no lugar daquele cara, você me mata e deixa ele vivo, que ele é mais útil. Ninguém quer fazer um negócio desse. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, injustos, perversos, falsos, mentirosos, dissimulados, sem vergonhas, adúlteros, prostitutos, canalhas, traficantes, ladrões, malfeitores, invejosos, corruptos, enganadores, soberbos. Cristo morreu por essa casta todinha. Aí veja a coisa interessante, meus irmãos. Logo, muito mais agora, meu irmão, agora, sendo justificados pelo seu sangue, agora dentro da igreja, dentro da casa de Deus, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora, que nós já deixamos o mundo, deixamos o poder de Satanás, deixamos a cegueira espiritual, deixamos as trevas, deixamos o diabo, o dragão para trás. Muito mais agora. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sacrifício da cruz, em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Por quê? Olha o verso 10. Se nós, sendo inimigos pela ignorância, que nós não tínhamos conhecimento, nem entendimento, nem discernimento, nem sabedoria, servido ao diabo em várias concupiscências e deleites, levados em roda das trevas, do pecado, iniquidade, transgressão, soberba, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, quando nós aceitamos a fé. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o verso 11, coisa linda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Agora. Reconciliação por todos os atos errados, de pecados. Tudo que é necessário. O que é necessário? Admitir o pecado. A serpente não quer que você admita. Admitir que eu tenho que confessar. Ela diz, não confessa que você vai passar vergonha. Vai ficar exposto. O Espírito Santo quer te convencer, mas a serpente te convence primeiro. Olha que coisa. Tudo que nós temos que fazer. Admitir o pecado. Se humilhar. E sair do juízo da condenação. O Espírito Santo quer nos tirar do pecado. Olha que coisa. Querendo que a gente confesse. Para dar testemunho da fé. Para nos tirar da condenação para a salvação. A serpente, para manter o cara na condenação da lei. Porque tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz.
para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus, era convence o cara a não confessar, não se humilhar, valorizando o ego do sujeito, enaltecendo ele, dizendo que ele não pode ficar exposto, que ele não pode passar vergonha. O sujeito, então, oculta o pecado e guarda 7 chaves, os segredos da sua morte. Aí eu pergunto, dentro da igreja, quem está no comando desta alma? É o Espírito Santo? É a serpente. Ela tem mais discípulo dentro da igreja do que Jesus Cristo. É por isso que eu confesso os meus pecados. Eu dou testemunho que o Espírito Santo está agindo na minha vida, ele me convenceu, eu confesso, eu digo qual é o pecado e vou lá e me humilho, e na minha humilhação é tirada a minha condenação e eu estou absolvido pelo ministério da reconciliação. Aí é então onde entra a graça da glória e da manifestação desse imenso poder que o apóstolo Paulo nos escreveu aqui mesmo em 2 Coríntios capítulo 4, pelo que? Pelo este ministério da reconciliação. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que a serpente faz? Ela convence o cara, ele desfalece e vai morrendo na vergonha, na timidez, na covardia, no fracasso, numa derrota, e vai se enchendo cada vez mais de inveja dos outros, porque o outro cresce, ele não cresce, o outro cresce, ele não cresce, o outro cresce, ele não cresce, e o cara vai se enchendo de ira, de indignação, de raiva. Daqui a pouco o cara envereda pela internet, já está desgraçado mesmo, assume logo o pecado para ir para o inferno com a serpente, desprezando o ministério da reconciliação e a misericórdia que nos foi feita, porque entrou em desfalecimento espiritual, porque é discípulo da serpente, não do Espírito Santo, para a reconciliação da vida eterna. Pegou? Mas aqueles que ouvem a manifestação da verdade pregada pelo apóstolo Paulo e por mim, segundo o ministério da piedade, que compreendi claro e precisamente, como eu estou pregando nesse momento, o cara entende, você que está me ouvindo, você entende que você tem o ministério da reconciliação, e você tem a misericórdia que nos foi feita. Você não pode desfalecer ouvindo a serpente. Antes, rejeitemos as coisas, os pecados, iniquidades. Rejeitemos a soberba, a arrogância, a mentira, a falsidade, o fingimento, a inveja, a loucura, que por vergonha se ocultam. Não andando com a astúcia da serpente. Qual é a astúcia da serpente? Os conselhos da serpente. O entendimento da serpente, que não quer que o cara assuma que é um pecador, não quer que ele confesse se humilhando, para ele não sair da condenação e do lago de fogo. Então, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, porque o cara fica dentro da igreja na falsidade, no fingimento, na dissimulação, no engano, falsificando a palavra de Deus. Então ele não é discípulo do Altíssimo, ele não é discípulo de Jesus, porque ele não é convencido pelo Espírito Santo. Ele é discípulo da serpente, do dragão, convencido pela serpente para não confessar os seus pecados, e assim ele não pode cumprir o ministério da reconciliação e não pode cumprir o testemunho da fé. Que coisa impressionante. Mas os que tomam posse do ministério da reconciliação, segundo a misericórdia, não desfalecem, rejeita as coisas, os pecados que por vergonha se ocultam, bota para fora, confessa, passa a andar na sinceridade e na verdade, anulando a astúcia da serpente, na verdade, na sinceridade e na honestidade, não falsifica a palavra de Deus, e assim se recomenda a consciência de todo homem. Na onisciência, na onipotência, na onipresença de Deus, pela manifestação da verdade, do seu pecado, suas lutas, suas iniquidades, suas transgressões, que estavam em secreto por causa da serpente. Aí ele, convencido pelo Espírito Santo, ele confessa diante de todos, se humilhando perante todos, para ser justificado diante de todos pela fé em Jesus Cristo. Assim ele sai do ministério da morte, da condenação, do juízo, para a salvação eterna já, dando testemunho cheio do Espírito Santo. Esta é a realidade.
Essa é a realidade. Aí, este que com sinceridade manifesta toda essa glória, para este o Evangelho está descoberto, refletido como espelho a glória do Senhor. E para esse é transformado de glória em glória, como na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Que imagem? A imagem da humilhação de Jesus Cristo, que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Então esse glorifica Jesus Cristo. Se humilha, confessa, é justificado. O outro não se humilha, não confessa, não é justificado. Então dentro da igreja tem os discípulos de Deus, que glorificam a Deus na sua confissão, e tem os discípulos da serpente, que glorificam o dragão negando a confissão. Então, meu irmão, o mistério da piedade abriu demais o meu entendimento e me deu esse entendimento para ministrar para vocês agora, nesse exato momento. Toda honra e toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo.